Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. O apóstolo Paulo é um dos personagens mais importantes e influentes da história do cristianismo. Ele dedicou sua vida à pregação do Evangelho de Jesus Cristo e suas viagens missionárias o levaram a pregar em várias cidades e comunidades em todo o mundo, conhecido na época. Paulo enfrentou muitos desafios em sua missão, mas permaneceu fiel à sua mensagem e deixou um legado duradouro que continua a ser celebrado e honrado até hoje. Nesta conversa, vamos explorar em mais detalhes a vida e a obra de Paulo, sua jornada missionária e o impacto duradouro que ele teve no cristianismo. O apóstolo Paulo é uma figura extremamente importante na história do cristianismo. Ele dedicou sua vida a pregar a mensagem de Jesus Cristo e sua missão o levou a viajar extensivamente por todo o mundo conhecido na época. Paulo nasceu em Tarso, na atual Turquia, e era originalmente um fariseu que perseguia os seguidores de Jesus. Atos 22, verso 3, Paulo diz: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, segundo a verdadeira lei de nossos antepassados, zelosamente servindo a Deus como todos vocês estão fazendo hoje. No entanto, em uma viagem a Damasco, ele teve uma visão que mudou sua vida e o levou a se tornar um dos mais fervorosos defensores do cristianismo. Atos 9, versos 3 a 6, que diz: E aconteceu que, indo ele a Damasco, e já perto da cidade, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao longo de sua vida, Paulo viajou extensivamente pela Ásia, Grécia e Roma, pregando e ensinando sobre Jesus Cristo em muitas cidades e comunidades diferentes. Ele fundou várias igrejas e escreveu várias epístolas que se tornaram parte do Novo Testamento. Há muitos versículos na Bíblia que descrevem Paulo estabelecendo suas igrejas em diferentes cidades. Aqui está um exemplo em Atos 14, versos 23. E havendo-lhes constituído anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esse versículo descreve Paulo e seu companheiro Barnabé estabelecendo igrejas nas cidades da região de Listra, Icônio e Antioquia. Depois de pregar a palavra de Deus, eles escolheram anciãos para liderar cada igreja e os encomendaram ao Senhor em oração. Esse é um exemplo de como Paulo estabeleceu e organizou igrejas em diferentes partes do mundo durante suas viagens missionárias. Embora Paulo tenha enfrentado muitos desafios e perseguições em sua missão, ele permaneceu fiel à sua mensagem e sua dedicação inspirou muitos outros a seguir seus passos. Romanos 1, verso 16, Paulo diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sua obra continua a ser uma influência poderosa na vida de muitos cristãos em todo o mundo. Em resumo, o apóstolo Paulo é um exemplo notável de como a fé e a devoção pode levar uma pessoa a alcançar grandes coisas. Sua pregação em todo o mundo deixou um legado duradouro que continua a ser celebrado e honrado até hoje. Paulo foi um dos principais líderes da igreja cristã primitiva
e é reconhecido como um dos mais influentes apóstolos do cristianismo. Ele foi especialmente conhecido por sua coragem, zelo e persistência na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Em Filipenses 4, verso 13, ele diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Após sua conversão, Paulo começou a pregar em sinagogas, em lugares públicos e em várias cidades. Ele viajou por toda a Ásia Menor, atual Turquia, e Grécia, estabelecendo comunidades cristãs em cada lugar que visitou. Suas viagens foram registradas no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Além de suas pregações, Paulo também escreveu cartas ou epístolas que foram endereçadas a várias comunidades cristãs, oferecendo-lhes encorajamento, ensinamento e orientação. Essas cartas se tornaram parte da Bíblia e continuam a ser lidas e estudadas por cristãos em todo o mundo. A jornada missionária de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou muitos desafios, incluindo oposições de líderes religiosos, perseguição pelo governo e até mesmo naufrágios. No entanto, ele permaneceu fiel à sua missão, confiando em Deus para protegê-lo e guiar seus passos. Ao longo de sua vida, Paulo estabeleceu muitas igrejas e ajudou a construir uma base sólida para o cristianismo. Seus ensinamentos escritos continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação para cristãos em todo o mundo. A dedicação e o compromisso de Paulo para espalhar a mensagem de amor e redenção de Jesus Cristo deixaram um legado duradouro que é lembrado e honrado até hoje. Com base em 2 Timóteo 4, verso 7, Paulo lutou o bom combate e cumpriu sua missão de pregar a mensagem do amor de Cristo por toda parte. Ele enfrentou muitos desafios e sofreu por causa de sua fé, mas nunca perdeu de vista sua missão e manteve sua fé inabalável até o fim. O legado de Paulo continua a ser sentido em todo o mundo hoje, e sua coragem e dedicação ao Evangelho de Cristo são um exemplo inspirador para todos nós. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, lutando o bom combate da fé e sempre mantendo a nossa esperança e confiança em Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.